Olá, queridas participantes do curso Mensagens Vivas de Jesus. Hoje nós vamos discutir a primeira aula, que é por que aprender, estudar e ler as Escrituras. E um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é porque a Bíblia nos transforma. Este é um ponto-chave para a gente ler. A Bíblia nos transforma, por quê? Porque a palavra de Deus inspirada é Deus falando conosco, é Jesus falando conosco. Então ele nos transforma, Jesus nos ensina a perdoar através das palavras dele, da Bíblia. Ele nos ensina com o exemplo dele, com a vida dele. Ele nos ensina a nos fortalecermos uns aos outros, a sermos generosas. Ele nos ensina sobre a salvação dele, porque ele veio. O que significa a cruz de Cristo? Nós vamos ver tudo isso no decorrer do curso. Então, preste atenção, vamos estudar a Bíblia, aprendê-la para sermos transformadas por Jesus, mas um ponto é crucial, minha gente. Se a gente lê tudo aquilo que está na palavra de Deus, mas a gente não obedecê-la, não vai resolver nada, tá bom? Não vai resolver nada. O nosso compromisso de aprender a palavra de Deus é saber o que Ele quer de nós, obedecê-la, certo? Um segundo ponto também que é importante que eu gostaria de abordar é que nós temos que aprender com a palavra de Deus a conhecer Jesus de fato, ter um relacionamento pessoal com Ele, porque senão como é que nós vamos amá-lo? Ninguém ama uma pessoa desconhecida, é muito difícil, eu diria quase impossível isso acontecer. Então a gente tem que saber a vida de Jesus, tudo sobre Ele. O que Ele nos ensina, o que Ele diz na palavra dEle, o que Ele requer de nós, o que Ele mostrou com a morte dEle na cruz e a ressurreição, o que Ele fala sobre a segunda vinda dEle, se vai acontecer, se não vai acontecer. Nós precisamos de amar a Jesus para conhecê-lo e ter um relacionamento bem perto com Ele. Abrirmos o nosso coração perante Ele em oração, derramarmos a nossa alma, dizendo tudo que a gente sente, pensa, deseja, quer e pedir a Ele que nos purifique, nos limpa e nos ilumine com a ação do Espírito Santo dele. Um terceiro ponto que a Bíblia nos fala, e é importante a gente ler, é que toda ela é inspirada por Deus. Porque se não fosse inspirada por Deus, não tinha sentido a gente lê-la e aprender dela e ser transformada por ela. A Bíblia é inspirada por Deus porque Deus selecionou pessoas ao longo de 1.600 anos, mais ou menos, para escrever o que Ele queria que fosse escrito. Ele escolheu mais de 40 escritores, diferentes um do outro, com cultura diferentes, nascidos em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas só que eles tiveram uma unidade incrível ao escrever a palavra de Deus. Jesus sempre foi o foco principal da Bíblia. E ao longo de todos desses anos que eles escreveram a palavra de Deus, eles não perderam esse foco. Esse foco foi mantido. Isso é uma das provas de que Deus realmente inspirou. De Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. Ela é inspirada. Acredite nisso. Por isso nós devemos obedecê-la. Um outro ponto, é que eu já disse até um pouco agora, é a unidade que ela apresenta na diversidade. Ela sendo inspirada e Deus respeitou cada escritor. Ele não robotizou as pessoas que escreveram a Bíblia, transformando todo mundo numa coisa só. Não, ele respeitou cada escritor, cada pessoa, sua individualidade, sua personalidade para escrever a palavra dele. Isso é lindo, não é? E num último ponto que Jesus fala é que toda Bíblia tem profecias que jamais deixaram de se cumprir. Isso é maravilhoso, mostra a realmente inspiração dela. Tem profecias no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que assim dizemos, que profetizaram muita coisa a respeito de Jesus, do nascimento dele, como ele iria nascer, onde, em que lugar, em que época, o que iria acontecer no nascimento dele, e todas se cumpriram. Não foram 95,9%, nem 99,9%. Foram todas, meninas, todas se cumpriram literalmente. Profecias que foram escritas há mais de 700 anos antes da vinda dele. Imagine só se não é o poder de Deus. É Deus falando, é Deus profetizando através da boca de seus profetas.
Agora falta se cumprir o Apocalipse. Nós não sabemos quando vai começar tudo, se já começou um pouco, nós não sabemos, mas não importa. O que importa é que o Apocalipse, tudo que está ali, vai ser cumprido, porque Deus não mente. O Deus que não pode mentir prometeu, está na palavra dele. E Apocalipse, na verdade, é uma esperança para nós. É a esperança de que Jesus cumpre a sua palavra. É a esperança de que ele vai voltar. É a esperança que vamos ter um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrimas rolando no rosto, porque Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Já pensou que maravilha? Haverá puro amor, com Deus iluminando a nossa vida e todos nós viver em felicidade, em harmonia, com o propósito de glorificar a Deus no céu, assim como nós glorificamos Ele aqui na terra também. Bem, eu gostaria, no texto que eu mandei para vocês, tem muito mais versículos do que eu estou falando aqui, mas vocês vão ler com calma, pesquisar, comentar se quiserem no WhatsApp do grupo ou mesmo no meu WhatsApp individual, se tiverem dúvidas. Mas eu gostaria de fazer aqui com vocês um desafio. Tem pessoas que eu sei que nunca leram a Bíblia, por falta de oportunidade, porque não foi ensinada, enfim. Outras leram partes da Bíblia. Outras não leram só um pouquinho mais do que partes da Bíblia, um livro ou outro. Eu gostaria de desafiar vocês a gente ler toda a Bíblia. Não tem tempo para a gente ler toda a Bíblia. O importante é que você leia um pedacinho dela por dia, diariamente. Porque ao fato, quando a gente começa a ler a Bíblia, uma coisa maravilhosa também acontece, além de nos transformar. A fé começa a aumentar o nosso coração. A fé por Jesus Cristo começa a crescer impressionantemente, porque a Bíblia fala que o falar vem pelo ouvir o que está na palavra dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, isso é importante. Cada um de vocês pode escolher um pedacinho e começarmos a ler. Com calma, com tranquilidade, o importante é que leiam entendendo o que está escrito ali. Não basta ler por ler. Comecem com os evangelhos no Novo Testamento. A Bíblia sempre a gente começa a ler pelo Novo Testamento, que é após a vinda de Jesus. O Antigo Testamento, que é antes da vinda de Jesus, a gente pode ler depois. Começa a ler pelos evangelhos, na sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tira um pedacinho de cada um deles para ler. Lê todo ele, cada um. Mateus começa a ler um pedacinho, vai continuando e continuando. Quando terminar Mateus, passa para Marcos, depois Lucas e depois João. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. É palavra viva que nos transforma. Um grande beijo no coração de vocês. Espero vocês para a segunda aula, que vai ser dia 1º de abril, talvez eu mando um pouquinho antes, sobre o significado da cruz de Cristo. Eu estou escrevendo ela agora e está maravilhosa, está enchendo meu coração de mais fé. Um grande beijo, fique com Deus, sob a ação do Espírito Santo, Sueli Andrade.